Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você a nessa quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, que é quando eu estou gravando essa videoaula, numa linda manhã chuvosa aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento e encerrar o capítulo 8 da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Vamos encerrar o capítulo 8 e a aula de hoje será dedicada ao último item do capítulo, que se chama Os Anjos segundo o Espiritismo. Na aula passada, né, na aula 28, nós abordamos as características do que seriam os anjos, vimos a refutação, né, que não seria plausível Deus, que é perfeito, né, e perfeito em justiça também, e vimos em detalhe que não faria sentido Deus criar seres já perfeitos, isentos das conquistas a que nós estamos submetidos a termos que perfazer à custa dos nossos próprios esforços. Então, para complementar esse raciocínio, o item Os Anjos, segundo o Espiritismo, que está no capítulo 8 e vai dos itens 12 até o item 15, aborda esse assunto com uma riqueza de detalhe muito grande. Não esqueça de ler no livro, tá? Esse capítulo inteiro é muito importante. Lembrando, a nossa aula não isenta a ninguém da leitura do livro, tá? Enfim, o que Kardec deixa bem claro, e a doutrina espírita nos assevera, é que, primeiro, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos os espíritos são convidados, assim como nós estamos fazendo agora, a percorrermos as sendas da evolução. Deus cria os espíritos, assim como eu fui criado, como você foi criado. E aqueles que hoje são anjos foram criados também da mesma forma que nós, só que num passado muito longínquo, mas eles também perpassaram nas fieiras em que nós estamos investidos hoje em dia. Deus cria os espíritos sem a consciência do bem e do mal, sem a consciência e a ciência sobre a vida. E aí, nas infindáveis encarnações, cada espírito vai aprendendo, vai usando o seu livre-arbítrio. Deus deixa claro, ou pelo menos o espírito vai absorvendo essa clareza de ideias do que seria o bem e o mal e das consequências que advêm do seu exercício do livre-arbítrio, ou do seu exercício da livre escolha, de acatar as leis divinas, que lhe leva ao bem e ao gozo da felicidade, ou seguir a senda do mal, desobedecendo às leis divinas, que sempre traz sofrimento, tristeza e te afasta de Deus e das prerrogativas da felicidade absoluta. Todos nós passamos por essas fieiras, na verdade estamos ainda passando por essas fieiras, e aqueles a quem chamamos anjos são espíritos antiquíssimos que já passaram, assim como nós mesmos, por essas mesmas experiências. E aqui cabe um pouquinho de conhecimento científico. O universo é muito antigo, estima-se, né, a astrofísica, a cosmogonia estima que o universo tenha aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Isso é muito tempo. O nosso planeta Terra, para nós termos uma ideia, tem 4 bilhões e 600 milhões, 500 milhões, arredondando, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, a nossa experiência aqui na Terra não faz tanto tempo assim. O ser humano só tem, o Homo sapiens tem aí no máximo 100 mil anos, em média 100 mil anos aqui na Terra. O que são 100 mil anos comparado a 13 bilhões e 800 milhões de anos? Só que tem um detalhe, como Kardec nos lembra aqui no texto: Deus não para de criar. Então entende o seguinte:
Existem espíritos que foram criados desde o início da criação, existem espíritos muito mais antigos do que nós. Existem espíritos que, quando nós fomos criados, esses espíritos já existiam há bilhões de anos. Espíritos que, quando o nosso planeta, a nossa linda joia azul, foi formada, estava em processo de formação, esses espíritos já estavam trabalhando, cumprindo os desígnios e as vontades de Deus, do nosso Pai, Mãe, Criador, Criadora. Sabemos até que Jesus Cristo, aventa-se que foi uma espécie de engenheiro-chefe da equipe que formou o próprio planeta Terra. Então, sim, Jesus, o nosso Cristo, é um desses anjos, um desses espíritos já perfeitos que gozam da suprema felicidade por já não possuírem nenhuma imperfeição, por já gozarem da compreensão relativa àquilo que é possível sobre Deus, a já estarem cumprindo os desígnios divinos. Então, essa é a visão de anjos da doutrina espírita, ou seja, Deus não cria espíritos já anjos com todo conhecimento e felicidade. Deus cria espíritos simples e ignorantes, como nós mesmos fomos criados. E aí esses espíritos vão avançando lentamente, vagarosamente, paulatinamente, ou às vezes aceleradamente, está a depender do livre-arbítrio e dos padrões de escolha de cada espírito. E aí um dia sim, um dia tornam-se anjos. Tem até uma música do cancioneiro espírita, Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Ok, parei, não vou mais cantar e desculpe por isso. Bom, eu queria encerrar então essa videoaula, queria ler só o item 13, tá? Queria ler o item 13 para as nossas reflexões, porque esse item é muito tocante. Kardec escreve o seguinte: mas nas primeiras fases da sua existência, igual à criança, falta a experiência à alma, por isso ela é falível. Deus não lhe dá a experiência, mas lhe dá os meios de adquiri-la. Cada falsidade no caminho do mal é para ela um atraso, sofre as suas consequências e aprende as suas custas, o que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que tenha alcançado o estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de atingirem esse grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a ociosidade, é a das funções que apraz a Deus confiar-lhes e que são felizes em desempenhá-las, porque essas ocupações são um meio de progredirem. Que possamos refletir sobre isso, sobre essas palavras, porque são muito profundas. E mais uma vez, que lindo, Está em nossas mãos, unicamente em nossas mãos. Avançar mais rápido ou perder tempo em ilusões quiméricas, que a nossa vida está cheia delas, A posse, a cobiça, a inveja, a preguiça, a falta de fé. Então, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou e até a próxima videoaula. Tchau!